Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um VEG Talks. Meu nome é Lucas Teixeira, eu vou estar apresentando para vocês hoje algumas soluções da VEG Tintas voltadas para o segmento de mineração, principalmente relacionado ao aumento da vida útil dos ativos. Eu trabalho no segmento já há alguns anos, sou analista de venda da VEG, trabalho principalmente com a cadeia tanto de mina quanto a cadeia de porto, fico em Belo Horizonte. Acompanho ali toda a parte de equipamentos, estrutura metálica, todos os ativos em mineração de forma geral. Então, assim, baseado nessa experiência e nas dificuldades que nós vemos na mina dia a dia, a gente traz para vocês hoje alguns produtos VEG que têm essa função, que é de trazer a própria aumento na vida útil dos ativos, a redução da quantidade de intervenções e a maior velocidade na liberação do ativo para a retomada da produção. Quando a gente faz esses tópicos, o que a gente quer propor para o segmento de mineração como um todo? É realmente produtos com maior resistência anticorrosiva, que vão prolongar a vida útil do nosso material, reduzir a quantidade de manutenções. Toda vez que eu tenho que parar um equipamento para realizar uma manutenção, eu tenho um custo de parada de máquina, eu tenho uma redução temporária na minha capacidade produtiva, e quando eu consigo materiais com maior velocidade na liberação desse ativo para a retomada de produção, isso impacta diretamente em maior disponibilidade operacional da mina. Que nós vamos destacar para vocês agora alguns produtos, né? E nós chamamos a atenção principalmente para esses pontos, que são soluções que a VEG vem trazendo para buscar aumentar a performance dos ativos de forma geral. Bom, o primeiro produto que nós trazemos é uma tinta epóxi Novolac para aplicação sob tratamento manual mecânico. Muitas vezes, dentro do ambiente de mina, a gente tem dificuldade de realizar um tratamento, um preparo de superfície com jateamento abrasivo. Então, nós desenvolvemos esse material com esse grande diferencial, que é a aplicação sobre o manual mecânico. O tratamento manual mecânico, ele é um tratamento que é executado através de raspagem, lixamento e escovamento com ferramentas, com escovas ou os discos. Então, esse material, ele traz aí todo o poder anticorrosivo do epóxi Novolac, além do pigmento de alumínio, que também vai trazer uma proteção por barreira. Então, ele é tolerante a essa superfície realizada com limpeza manual mecânica. Ele é certificado conforme ISO 12944, categoria C5I, com alta durabilidade. É uma categoria bem alta de corrosão já nas classificações da ISO. Tem excelente resistência química, ótima proteção anticorrosiva e baixo composto orgânico volátil. Outro ponto que a gente destaca nesse produto, principalmente, é a questão da alta dureza superficial, resistência à abrasão e a impacto. A gente sabe que em ambiente de mineração, a abrasão ela acontece com frequência em diversas situações, principalmente pela movimentação de material. O próprio minério em si ele é bastante abrasivo. E nós temos também bastante impacto que são submetidos a ativos de mineração. Um desses exemplos que a gente gosta de trazer, a gente já trabalhou num case desse, é o próprio transportador de correia, onde a gente pode ter ali a projeção de material contra as estruturas. Então, uma vez que esse material ele se choca com a estrutura, ele danifica a película de tinta e causa ali um ponto de corrosão. Então, esse material, ele por ser um material muito duro, ele tem grande resistência a impacto. E um outro diferencial muito grande dele que a gente traz, que a gente, né, gosta de enfatizar nesse produto, que ele pode ser aplicado por rolo ou trincha. Então, isso dá muita versatilidade na hora de aplicação. Uma vez que você pode realizar o tratamento mecânico localizado e aplicar ele com rolo trincha sem necessidade de nenhum tipo de equipamento especial, sem necessidade de mobilizar um equipamento de jato. Muitas vezes a gente sabe que tem locais em mineração que você não tem disponibilidade de uma linha de ar para poder alimentar esse jato, então seria necessário um compressor. Esse compressor muitas vezes é tocado por um gerador a diesel, então teria consumo de combustível. Então a gente traz esse grande diferencial desse produto, que ele aceita tanto a limpeza manual mecânica, ele é aplicado por rolo trincha, e ele tem os diferenciais da abrasão, resistência à abrasão e aos impactos. Aqui a gente fez o que
a gente considera como o padrão visual ST3, tá? Esse daqui que ele é obtido através de lixamento, escovamento, com ferramentas manuais, lixadeira, agulheiro. Então, devido à dificuldade de se executar um jateamento, o padrão ST3 ele pode ser utilizado sobre esse material. Nós fizemos alguns testes também para comprovar o quão esse material é resistente quando nós comparamos com o epóxi convencional. Aqui foi realizado a pintura de 6 corpos de prova, foi feito aqui o teste de névoa salina, aonde é realizada a pintura do corpo de prova, tanto com epóxi mastic quanto HPP 402, ambos sobre preparo de superfície ST3, ambos na mesma espessura, com 250 micras. Então aqui foi feita uma incisão, é feito um corte até a exposição do substrato, de forma que a partir desse corte a gente vai avaliar o tanto que a migração da corrosão ocorreu e poder medir isso através de uma escala em milímetros. Então aqui nós temos a situação, quando a gente pega aqui uma situação do teste do HPP 402, após 2.000 horas em teste de névoa salina, a gente vê que o corpo de prova ele houve aumento de corrosão, mas ele suportou bem melhor do que o epóxi mastic convencional, onde houve praticamente degradação total do corpo de prova, inclusive apresentou até alguns furos aqui. Tá? Então isso aqui a gente mostra aqui. Mesmo o produto sendo aplicado sob tratamento mecânico, ele ainda tem grande poder anticorrosivo, principalmente por causa da resina de epóxi Novolac. Um outro teste que a gente chama atenção, que é muito importante quando a gente fala de tinta, é o teste de aderência. Esse teste chama teste de pull-off. E aqui nós comparamos um epóxi convencional com um HPP 402. Então, trazendo aqui para a esfera de tratamento mecânico, quando a gente compara os valores aqui do epóxi convencional com os valores do epóxi HPP 402 sobre o tratamento mecânico, a gente observa que os valores aqui são praticamente o dobro de resistência. Esse teste de pull-off, só para ilustrar para vocês, esses pontos aqui são colados doles, que é uma espécie de um pino, e depois ele é arrancado por um equipamento específico. E esse equipamento ele registra a força que foi executada para poder remover esse dole. Então ele registra essa força em megapascal, e são esses números que estão anotados aqui ao redor de onde foi realizado o teste. Então a gente pegando aqui o epóxi convencional, sob tratamento mecânico, primeiro corpo de prova 6,5 MPa, o HPP 402 15,6. Comparando aqui o segundo corpo de prova 7,5 MPa, trazendo aqui para o HPP 14,9. Então os valores são praticamente o dobro quando comparado à aderência com o epóxi convencional. Isso traz grande diferença na durabilidade do sistema de pintura. A gente vai trazer aqui a tinta poliaspártica. Para utilizar o poliaspártico, ele é um produto que tem como diferencial alto sólido por volume, baixa emissão de composto orgânico volátil. Ele tem ótima retenção de cor e brilho, principalmente superior ao poliuretano acrílico, que hoje é o tipo de tinta mais utilizado como acabamento. Ele promove resistência anticorrosiva e química e o aumento da produtividade. Aqui a gente destaca o aumento da produtividade como sendo um grande diferencial desse produto. Por quê? Ele pode ser aplicado em 300 micras em única demão, sem fervura ou escorrimento. Então aqui a gente tem o grande diferencial dele, que é, no passado, a gente tinha planos de pintura com uma demão de primer, 3 demãos de intermediário e uma demão de acabamento, para fechar um sistema de pintura. Hoje em dia, nós já trabalhamos com uma demão de primer, uma demão de acabamento, uma demão de intermediário e uma de acabamento. E com essa tecnologia do poliaspártico, é possível aplicar uma única demão em alta espessura, atendendo aos quesitos de proteção anticorrosiva e retenção de cor e brilho. Esse é o grande diferencial desse material. Aqui a gente vai trazer aqui alguns testes que foram realizados. Os nossos testes foram realizados conforme ISO 12944, de 2018, um ambiente categoria C4. Esse ambiente é muito comum em mineração, com a durabilidade M. Então, nós destacamos aqui o primeiro ponto, que é nós comparamos um plano de pintura convencional com uma demão de epóxi mais uma demão de PU, com 275 micras.
e vamos comparar com o ademão do poliasfáltico na camada de 250 micras. E o primeiro ponto que a gente gosta de destacar é o seguinte: a ademão do poliasfáltico aqui ela foi um pouco menor. Então, se eu estou aplicando um ademão menor, quer dizer que o meu volume de tinta consumido ao longo da minha obra, do meu reparo, do retoque de pintura, ele também vai ser menor. Isso aqui já gera uma economia direta, visto que a gente está consumindo menos material. E aqui os testes realizados, a gente faz o comparativo. Mesmo com o poliasfáltico com uma camada menor de material aplicado, ele ainda é superior nos testes quando comparado com o epóxi ou PU convencional. A aderência à tração, aquele teste do pull-off que nós vimos anteriormente em outro material, o poliasfáltico aqui ele atinge 12 MPa, enquanto o epóxi e o PU convencional atingem 10. Então aqui o poliasfáltico ele é 20% superior, ele está mais aderido ao substrato. O teste de névoa salina, conforme ISO aqui, foram solicitados 480 horas. Teste de migração de corrosão. A partir da incisão, houve um avanço de 1 milímetro no poliasfáltico e 1,4 no sistema convencional. Ou seja, o poliasfáltico é um sistema mais resistente em termos de proteção anticorrosiva. E aqui um outro ponto que a gente chama atenção também, após 3.000 horas de ensaio de UVA, que é o ensaio aqui de perda de cor e brilho, o poliasfáltico teve uma perda aqui de praticamente 15%. Já o sistema de epóxi PU convencional, ele teve uma perda aqui de 19%. Ou seja, aquele aspecto de estrutura nova e recém-pintada, ele foi mais degradado no plano convencional. O poliasfáltico se apresenta mais íntegro ao longo de todo esse tempo, ao longo de 3.000 horas. Aqui a gente traz visualmente os testes realizados, um teste de névoa salina de 480 horas, corpo de prova 1 e 2, nós podemos comparar aqui, ó, houve um avanço de corrosão de 1,9 e 2 milímetros no poliasfáltico, em comparação com o convencional, houve um avanço de corrosão de 2,4 e 2,6. A gente chama a atenção que tanto a parte de delaminação quanto a migração da corrosão, elas são visíveis nos corpos de prova com plano convencional, visto que a degradação do corpo de prova aqui ela foi maior. Então, o sistema com poliasfáltico, ele novamente ele se mostra superior em termos de proteção anticorrosiva, que é o objetivo desse teste, a gente avaliar o quanto que o material resiste numa condição de alta agressividade. O teste que a gente chama a atenção para o poliasfáltico é que mesmo a gente aplicando um único produto em única demão, a retenção de cor do poliasfáltico ao longo do tempo, a gente vê aqui após 3.000 horas de teste, ela é superior ao PU convencional. O PU convencional ele se degradou mais ao longo desse tempo, desse teste. Chama atenção ali para o poliasfáltico também é a questão da retenção do brilho. Então, quando nós comparamos aqui, ó, novamente, o poliasfáltico com o PU convencional, após 3.000 horas, o poliasfáltico ele perdeu menos brilho quando comparado com o PU convencional. Então, a gente vê que quando a gente traz produtos de maior tecnologia, visando principalmente a economia no volume de material aplicado, a economia do número de demãos, não quer dizer que são produtos com capacidade anticorrosiva ou capacidade de cor e brilho inferior. Então, aqui a gente mostra, mesmo num volume menor, uma espessura menor de tinta aplicada, a gente tem uma resistência anticorrosiva e retenção de cor e brilho adequados, até superiores quando comparado com o sistema convencional. Aqui, ó, novamente ele mostra, poliasfáltico houve uma perda de praticamente 15% após 3.000 horas e o plano convencional com a tinta PU de 19%. O material que a gente traz aqui, onde que a gente pode aplicar o material poliasfáltico? Principalmente, estruturas expostas a alta agressividade. Estruturas expostas a alta agressividade nós temos o tempo todo no ambiente de mineração, seja um prédio, uma casa de transferência, um prédio industrial, um transportador de correia, uma máquina de pátio, um equipamento específico. Então, ele mostra a aplicação dele para o segmento da mineração. Ele também é versátil, hoje muito utilizado em torres e pás eólicas, justamente pela questão da proteção anticorrosiva, pela resistência aos intempéries, que é aquela resistência dele que ele possui, de reter cor e brilho ao longo do tempo, visto a grande dificuldade de realizar manutenção numa torre eólica
após o equipamento entrar em operação. É uma manutenção também muito onerosa, por questão de acesso das pás e como o equipamento como um todo, a própria parada do equipamento para realizar a manutenção. E provavelmente vocês já têm contato no segmento de mineração com os próprios motores da WEG, que também já tem planos de pintura que já recebem esse material. Os próprios materiais da WEG como um todo, sejam eletrocentros, transformadores, skids de subestações, eles 100% são realizados com pintura da WEG. Então, a gente fala que já temos vários cases práticos da pintura da WEG em diversas mineradoras pelo Brasil e pelo mundo afora. E aqui mais um produto que a gente traz também é a tinta de alto desempenho. O que ela tem de diferencial para a gente? A tinta de alto desempenho ela já é um primer e acabamento, então já é um produto de dupla função. E aí a gente trouxe ele para o mercado justamente para aprimorar plano de pintura. Bem similar ali fazendo analogia com o poliasfáltico, só que o grande diferencial dele é que além de elevar o desempenho, a gente também tem o ganho de produtividade em poder aplicar altas espessuras em uma única demão. Ele tem ali a excelente resistência física e química, pode ser aplicado sobre superfície seca, úmida e hidrojateada. Aqui nós trouxemos esse material para chamar a atenção para esse ponto. Em mineração, nós temos muitas situações onde o equipamento ou o ativo está exposto à umidade, a respingos, a calhas, regiões de espessador, os próprios tanques, manuseio de lama de minério. Então, muitas vezes, para realizar uma manutenção e aplicar um produto num desses equipamentos, era necessária a parada total do equipamento. Hoje, a gente trazendo essa questão do alto desempenho, ele é tolerante a superfícies molhadas, a gente chama de wet surface. Então, esse produto ser tolerante à superfície molhada traz como um diferencial ele poder ser aplicado sobre essas condições, sobre zona onde eu tenho respingo, zona de umidade muito grande, sem comprometer o desempenho do produto. A tinta vai aderir corretamente, ela vai fazer o processo de cura dela corretamente e vai garantir a proteção anticorrosiva desejada. Esse material atende a Petrobras N1374 como revestimento de alto desempenho. E outro ponto que nós gostamos de destacar aqui, principalmente como uma grande característica desse material, ele atende a ISO 12944 na condição 9, tanto para a condição CX quanto M4. São hoje as condições mais agressivas da norma. Então, é o que a gente fala, mesmo sendo um produto em única demão, em alta espessura, ele vai ter um grande poder anticorrosivo para poder resistir às situações mais adversas em mineração. Aqui nós trouxemos um plano de pintura convencional, daqueles que era aplicado anteriormente, e aqui a gente destaca, no plano de pintura anterior, nós tínhamos 3 demãos de epóxi, aqui no caso com o N2680, que é um plano de pintura muito utilizado em plataforma, eram 3 demãos de N2680 com 150 micras, e aqui no novo plano de pintura, quando nós trouxemos para o alto desempenho, a gente substitui por uma única demão do GFD 362 com 450 micras. O que é o diferencial? Tá, mas o que eu vou... Aqui nós mantivemos a espessura total do sistema, mas, porém, nós eliminamos 3 demãos de produto para uma única. Então, o que a gente tem de diferencial? O que nós percebemos na cadeia de mineração como um todo? O primeiro ponto é fazer o preparo de superfície. Vai ser o jateamento ou hidrojateamento. Vai ser o ponto zero, que vai ser realizado em ambos os sistemas de pintura. O segundo ponto no plano de pintura anterior vai ser a aplicação de uma camada de 150 micras do N2680. Porém, o intervalo de repintura entre uma demão e outra do N2680 vai variar entre 8 e 12 horas, a depender da temperatura. Então, vamos considerar 8 horas. Então, se o pintor fez o preparo de superfície e aplicou a primeira demão, ele não vai conseguir mais aplicar a segunda demão no mesmo dia. Então, ele vai conseguir aplicar somente no outro dia a segunda demão. O que vai acontecer? A gente sabe que na mineração nós temos muitas situações de particulados, muita poeira, às vezes até contaminação pelo próprio pó do minério. Então, quando o aplicador chega para realizar a pintura no outro dia, ele tem que pelo menos soprar com ar comprimido ali para fazer a limpeza daquele primer que já foi aplicado. Então, ele tem mais esse trabalho extra de fazer a limpeza do primer
e a aplicação da segunda camada do 2680. E novamente vai ter que aguardar 8 horas. Então, no terceiro dia, ele vai ter que fazer o mesmo trabalho. Vai ter que fazer a limpeza e a aplicação da terceira camada do 2680. E no quarto dia, após ter aguardado mais 8 horas, ele vai fechar com acabamento poliuretano e compor o sistema de pintura. Então, aqui a gente vê que praticamente gastou quase uma semana para realizar uma pintura com plano convencional. O que esse produto propõe? O que a WEG traz de tecnologia para a gente melhorar isso? Aqui no ponto zero vai ser feito o preparo da superfície, da mesma forma que foi feito no plano anterior, e vai ser aplicado o GFD 362. Única camada, após aguardado o intervalo de repintura, também de 8 horas, no outro dia pode encerrar fazendo a limpeza e aplicando o acabamento PU. Quando a gente fala em limpeza, não quer dizer que ela seja obrigatória. Por exemplo, se eu estiver realizando uma pintura dentro de um galpão onde está abrigado e eu não vou ter contaminação do sistema de pintura, ela não é necessária. Muitas vezes a gente fala sobre pinturas realizadas em ambiente de campo. Então, realmente, o pessoal, a gente vê que o pessoal sopra com ar comprimido para não colocar contaminante ali entre as camadas do sistema de pintura. Então, o grande diferencial dele, a gente chama de alto desempenho, porque a gente consegue sair de um plano com 4 demãos para um plano de 2. Então, isso aqui, nós temos um ganho de produtividade aqui muito grande. A gente traz um teste de um laboratório externo da WEG, o laboratório fez o ensaio do nosso material e aprovou conforme a Petrobras N1374, revisão H de 2019, que atende às normas da Petrobras. A gente mostra também um teste prático realizado com esse material. Foi realizado hidrojateamento nessa região, aqui a gente pode ver, comprovar que o produto resiste à superfície molhada, e em seguida foi realizada a aplicação do material nessa região aqui para teste. E a Petrobras validou nosso material. Outro ponto que nós estamos trabalhando constante nos últimos tempos é o desenvolvimento de Smart Materials. A WEG, nos últimos 3 anos, principalmente, ela tem investido muito forte para polímeros especiais, principalmente para incorporar nanotecnologia nos produtos. Qual que seria a função dessa nanotecnologia? Nós estamos buscando constantemente aprimorar os nossos materiais, trazendo tanto o aumento da proteção anticorrosiva quanto o aumento da performance. Uma vez que nós temos materiais mais robustos, a gente volta ali na redução da quantidade de manutenções, no aumento da disponibilidade de máquina e no aumento da vida útil dos nossos ativos. Então, essa parte de nanotecnologia, que está sendo difundido muito forte recentemente, a gente tem incorporado nos nossos produtos justamente buscar esses materiais mais resistentes. Outro ponto que a gente destaca nessa inclusão de materiais é a disponibilidade que a WEG tem de personalizar produtos conforme a necessidade do nosso cliente. Nós podemos desenvolver um produto especial para determinada condição que o nosso cliente tenha, ou podemos sugerir um plano de pintura mais moderno, como nós vimos ali na última situação, onde saímos de um plano de pintura com 4 demãos e passamos para 2. Isso num produto que nós já temos no nosso portfólio. Caso esse produto não exista, nós podemos fazer um trabalho com o laboratório, trazer isso para a esfera química e estudar um material para poder ofertar para o cliente. A gente tem essa maleabilidade e essa disponibilidade de poder fazer esse desenvolvimento. Aqui a gente, como que eu tenho acesso a essas tecnologias, esses produtos da WEG? Bom, o nosso tema aqui ele é muito curto, nós temos outros materiais, mas eu deixo meu contato à disposição. Aqui estão meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone com o WhatsApp. Vocês podem ficar à vontade para estar realizando esse contato comigo. Tá? E a gente faz um trabalho de levantamento de campo, nós fazemos um trabalho de avaliar um plano de pintura que o cliente já tem. Às vezes, o setor de integridade estrutural daquela empresa, você já tem um plano de pintura, mas talvez estão trabalhando com planos antigos, que nós já temos tecnologia mais nova. Nós podemos sugerir uma revisão para planos mais modernos, podemos fazer uma avaliação em campo. Olha, nós estamos tendo um problema de corrosão muito grande em determinado equipamento. A gente pode enviar um técnico, fazer um levantamento, sugerir material, se necessário, desenvolver um material para estar justamente com esse foco em soluções para a indústria de mineração. Aqui, vamos dar uma olhadinha se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. Lucas,
Nós temos umas perguntas aqui que estão chegando. Uma delas é o produto para aplicação sobre o tratamento manual mecânico, ST3, ele é disponível em todas as cores? Perfeitamente. O HPP 402, aquele primeiro produto que nós apresentamos ali, ele é um primer. Então, esse material é disponível somente na cor alumínio. Uma das soluções que a gente propõe para os nossos clientes, por exemplo, eu vou fazer a aplicação desse material em um guarda-corpo, que por norma tem que ser amarelo segurança. Então, você faz a aplicação do HPP 402, faz a preparação mecânica, faz ali o lixamento, escovamento, aplica o material, o intervalo de repintura dele é bem curto, são só 4 horas, e na sequência você dá um acabamento poliuretano para fechar o sistema de pintura e atingir a cor desejada. É um produto bem fácil de aplicação, ele é bem versátil. Espero ter respondido a pergunta. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Preciso de algum equipamento específico para aplicação, para aplicar os produtos citados? Bom, o HPP 402, aquele primeiro produto que nós trouxemos ali, ele é aplicado por rolo ou trincha. Então, ele não depende de nenhuma estrutura, nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de tecnologia para ser aplicado. O HPD 451, ele precisa de pistola convencional, via tanque de pressão, ou pistola airless. E o GFD 362, que é o alto desempenho, ele é aplicável somente por pistola airless, devido a atingir altas espessuras em única demão. Espero ter respondido aí. E qual a espessura máxima é permitido para aplicar a tinta de alto desempenho? Material de alto desempenho, nós trouxemos ali uma aplicação com 450 micras. Ele pode ser aplicado em até 500 micras sem nenhum tipo de problema de fervura ou escorrimento. A gente fala aí em meio milímetro. A princípio são essas as perguntas que chegaram agora, tá? Não, perfeito. Eu vou voltar aqui na apresentação os meus contatos. Tá? Bom, então meus contatos estão, eu fico à disposição para a gente realizar um trabalho junto de levantamento técnico, um trabalho de acompanhamento em campo, e a própria VEG como um todo trago novas tecnologias aí para a indústria de mineração. Bom, infelizmente, pessoal, o nosso tempo é bem corrido,